Reverendíssimo diácono Sandoval, seminarista, quero acolher os irmãos ali da paróquia Senhora Santana, lá de Guerarema, sejam bem-vindos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum e o Papa Francisco instituiu este domingo como o domingo da palavra do Senhor. E a motivação na carta que ele escreve, motu próprio, é justamente para que nesse dia a palavra seja divulgada e que as pessoas pudessem refletir essa palavra. Lembrando que nós aqui no Brasil, nós temos o dia da Bíblia, né? 30 de dezembro, nós celebramos o dia da Bíblia. Mas o dia de hoje, né, o instituído pelo Papa Francisco, abrange todo o mundo. Todas as igrejas hoje devem solenizar esse dia, se voltando para a palavra de Deus, se voltando para as Sagradas Escrituras. E de fato nós precisamos valorizar a palavra de Deus, resgatar o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras em nossa vida, em nossa família e também em nossa igreja, né? As Sagradas Escrituras é uma das colunas que sustenta a nossa fé, que nos ajuda a compreender o caminho que nós devemos seguir em direção ao Pai. Quando nós pensamos na estrutura da missa que nós participamos, em todas as nossas igrejas nós iremos encontrar duas mesas, uma comunicação entre a mesa da palavra com a mesa da Eucaristia. Não se celebra nenhum sacramento sem que se faça uso da palavra de Deus. Um certo dia me perguntaram por que eu só prego do ambão, porque eu não vou lá na frente do altar, porque eu não ando no meio do povo. Eu dizia, a homilia tem um lugar específico na igreja para ser pregado, né? A palavra de Deus tem um lugar específico para se pregar. Nós precisamos valorizar a mesa da palavra e também a cadeira presidencial. São esses dois lugares que se prega. Claro que tem muitos padres, até bispos que vão para a frente do altar, que anda. A homilia não é uma palestra, não é uma motivação coach. A homilia é uma conversa familiar, é transmissão da palavra de Deus. Então, a mesa que nos sustenta é justamente a mesa da palavra. Então, a nossa igreja é rica em significados, em símbolos, e a gente precisa observar isso. Claro, não critico os padres que têm essa facilidade de fazer isso, de ir para outros lugares, mas quebra o significado da mesa da palavra. Então a gente precisa resgatar em nossa liturgia aquilo que ela é. Não é uma palestra coach, não é uma motivação de palco, mas é transmissão da palavra de Deus. E é isso que nós encontramos nos documentos da igreja. O Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI, escreve um documento sobre a palavra e convida aos sacerdotes, aos bispos, que se preparassem melhor para conduzir as homilias. Então, uma das preocupações é justamente valorizar o lugar da palavra. Então, a mesa que nos alimenta com a palavra de Deus ou o lugar da catequese. Então, são esses dois lugares dentro do rito da missa que se dispõe para se fazer a homilia. E a palavra de Deus, então, neste domingo, caríssimos irmãos e irmãs, nos faz um chamado
o primeiro chamado é a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. E para que nós possamos iniciar esse processo de conversão, nós então temos que ouvir melhor a palavra de Deus. Daí na primeira leitura da profecia de Jonas, Jonas é enviado à cidade de Nínive e ele teria 3 dias para conseguir alcançar toda a cidade, para pregar anunciar a palavra de Deus, a mensagem que Deus lhes confiou a transmitir para aquele povo. Mas em um só dia, ele entra na cidade, anuncia a mensagem que Deus o envia, e essa mensagem se espalha em toda a cidade. E todos que ouviram a mensagem deste profeta entenderam que Deus estava chamando aquele povo a uma experiência de conversão e mudança de vida. Então o livro de Jonas é curtinho e vai dizer justamente isso: do rei aos súditos, até mesmo os animais, todos se colocaram no caminho de conversão e de penitência. Ou seja, todos escutaram atentamente o que o profeta lhes comunicava, a mensagem que esse profeta leva, e todos, sem exceção, se colocam num caminho de conversão. Então a palavra que foi anunciada, a palavra que foi revelada para aquele povo, conduziu o povo a tomar uma nova atitude, reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas faltas e agora voltar ao caminho do bem e a praticar obras de conversão. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve fazer isso conosco. Quando nós ouvimos atentamente a palavra de Deus, ela deve provocar em nós uma reação, ela deve provocar em nós uma mudança de vida. Então a escuta atenta da palavra de Deus provoca em todo cristão uma transformação. E essa transformação é de dentro para fora. Eu escuto a palavra e eu decido seguir a Deus que envia essa palavra para mim. E nós podemos ir mais à frente. Hoje nós temos os textos bíblicos que nos falam de Deus, que nos mostra a história do povo, como Deus andou com esse povo, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra que nós devemos ouvir e seguir é justamente o Verbo de Deus, o Cristo Jesus, que veio para nos mostrar o caminho da nossa salvação. Por isso é o próprio Cristo Jesus, no Evangelho de hoje, que faz esse convite: convertei-vos e crede no Evangelho. E Jesus passa pelo mar da Galileia, encontra ali Simão e André e lança o convite: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Primeiro convite, a conversão. Segundo convite, o seguimento. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, não iniciaremos um caminho de conversão se não começarmos a seguir a Jesus. Então, nós somos interpelados pela palavra de Deus a verdadeira experiência de conversão, mas essa conversão nos põe no caminho do discipulado de Jesus Cristo como nosso mestre. E por isso, esses 2 pescadores, eles deixam as redes e começam a seguir Jesus. Mais à frente,
Jesus encontra Tiago e João, filho de Zebedeu, e também faz o mesmo convite. E eles deixam não só as redes, mas também faz uma renúncia maior, deixa o seu pai e passa a seguir Jesus como mestre. Caríssimos irmãos e irmãs, esse é o convite que a palavra de Deus nos faz. E é esse o caminho que nós devemos seguir. Fazer a experiência da conversão e do verdadeiro seguimento a Cristo como nosso mestre. Nós temos um bom pastor que caminha à nossa frente. Nós temos um bom pastor que vai à nossa frente nos mostrando o caminho. E que nós devemos seguir tão somente esse caminho. O caminho que o próprio Cristo nos ensina. Agora nós devemos perguntar aos nossos corações: eu tenho permitido que a palavra de Deus entre em meu coração? Eu tenho estado atento e eu escutado com atenção a palavra de Deus? Eu sou obediente a essa palavra? Como é a minha experiência de fé com a palavra de Deus? Então, nesse domingo, que nós celebramos o domingo da palavra, nós devemos fazer esse questionamento. As Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, de São João, é um livro que nos ensina e nos conduz a estarmos em plena comunhão com o Pai. Mas nós observamos isso, nós observamos o que a palavra de Deus nos exorta, nós observamos e seguimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque, caríssimos irmãos e irmãs, é vivendo e atualizando a palavra de Deus em nossa vida que nós vamos respondendo a esse chamado que o Senhor Jesus nos faz no Evangelho de hoje. A conversão, ela é diária. Todos os dias eu preciso permitir que a palavra de Deus possa me moldar um pouco mais. Mas se eu não tenho contato com a palavra de Deus, se eu não tiro tempo para permitir que a palavra de Deus possa interpelar a minha vida, penetrar em meu coração, fica difícil encontrar o verdadeiro caminho que me conduz ao Pai. Então nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos tirar tempo para estudar as Sagradas Escrituras. Nós precisamos buscar meios, recursos que nos ponham em contato com a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de escolas bíblicas, de cursinhos, isso não. Estou falando da experiência pessoal que cada um de nós devemos fazer com a palavra de Deus. Às vezes se faz críticas à nossa igreja, mas a igreja não tem escola bíblica, a igreja a igreja tem cursos bíblicos, a igreja tem catequese para adulto, catequese para criança, a igreja ensina e põe a palavra de Deus na mão das pessoas. Agora nós, às vezes, por comodismo, nós não debruçamos sobre a palavra de Deus. Se a gente quisesse fazer aqui uma provocação, um comparativo, poderíamos nos perguntar quanto tempo por dia eu gasto do meu tempo nas redes sociais e quantos minutos eu tiro para ler a palavra de Deus. A gente perde muito tempo em outras realidades, mas com a palavra de Deus nós não temos paciência para ler. A gente não tira um tempo para estudar. Tantos livros bonitos, tantas cartas bonitas nós encontramos nas Sagradas Escrituras, iniciando essa semana com a profecia de Jonas. É um despertar para todos nós. Por que não ler todo o livro de Jonas? Então a igreja sempre apresenta para nós o caminho, mas o nosso comodismo, a nossa preguiça, até mesmo a falta de cultura, de leitura, enfraquece a nossa intimidade com a palavra de Deus. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, é decisão. Buscar conhecer a Jesus, seguir os seus passos e viver a partir daquilo que Ele nos ensina, é decisão pessoal. Eu decido seguir o Senhor. Eu quero conhecê-lo. Eu quero cada vez mais estar em comunhão com Ele.
E a gente precisa então procurar, a gente precisa buscar ter essa intimidade com o Senhor a partir da sua palavra e principalmente do seu testemunho, o próprio Cristo Jesus, que com a sua vida pública no meio do povo, vai nos mostrando como nós devemos ser. E Jesus nos ensina com palavras, com exortações, e nos ensina também com a vida. E um dos grandes ensinamentos de Jesus é que nós não podemos viver nesse mundo sem a vida de oração. O próprio Jesus, Filho de Deus, antes de tomar qualquer decisão séria, decisões importantes, ele se retirava para rezar. Ou quando ele passava o dia inteiro atendendo as pessoas, curando as enfermidades, expulsando os demônios, à tardezinha, à noite, ele se retirava de novo para se reabastecer na presença de Deus através da oração. Então Jesus nos ensina isso com a sua própria vida, além de nos exortar, nos mostrando o caminho que devemos seguir, ele nos diz, nós também precisamos de oração. Ele que é o Filho de Deus, rezava constantemente, subia aos montes para rezar. Imagine nós, caríssimos irmãos e irmãs, que somos acolhidos por Deus como filhos adotivos. Nós somos filhos no Filho. Em Cristo Jesus nós chegamos ao Pai. Por isso, nós precisamos não só conhecer, amar, mas nos tornarmos íntimos de Jesus, para que Ele possa sempre nos conduzir a uma verdadeira experiência com o Pai. E por fim, o Salmo 24 de hoje que nós ouvimos, revela para nós que é preciso sempre estarmos na presença de Deus e buscar, pedir a Ele, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Ou seja, a nossa vida deve ser conduzida, orientada por Deus. Devemos inteiramente nos despojarmos de nós mesmos e nos colocarmos na presença do Senhor e pedir a Ele todos os dias sabedoria, discernimento, que Ele possa nos conduzir sempre pela sua verdade e possa nos conduzir, nos orientar sempre nos seus caminhos. Essa é uma atitude que nós devemos tomar, ir ao encontro do Senhor e sempre pedir a Ele que venha em nosso auxílio, que nos fortaleça, que nos anime, que envie sobre nós o Santo Espírito, para que nós possamos, nesse caminho de conversão, na escuta atenta aos ensinamentos de Cristo, trilhar o caminho de santidade. Porque o chamado universal que a igreja nos faz, o chamado universal que o próprio Cristo nos faz, é a vida de santidade. Pois Ele nos diz, sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. Então a nossa vocação universal, o chamado que Cristo nos faz a toda a humanidade, é a vida de santidade. Então que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, pensar acerca disso, rezar a partir dessa proposta da liturgia de hoje e pedir ao Senhor que nos conceda a força necessária para podermos aprofundar um pouco mais a palavra de Deus e que nós possamos moldar a nossa vida a partir desse encontro com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.